Abra sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Ageu. Ageu se encontra no Velho Testamento, dos profetas menores, capítulo 2, verso 19. Ageu vem depois de Gênesis e antes de Apocalipse. Se tiver, você abre, igual o garoto estava dizendo, abra no primeiro livro da Bíblia o índice. Então lá no índice diz onde estava Ageu. O cara foi pregar e falou assim: disse Deus, haja luz, e Ageu. Não, nem ouve, mas abra aí, Ageu capítulo 2, verso 19. Não dá para chamar Ageu de livro porque são só 2 capítulos, né? Na realidade, o livro de Ageu é uma carta, um bilhete com 2 capítulos, mas com uma mensagem poderosa e atualíssima. Quem achou, diga amém. Se você não achou na Bíblia, abre no iPad. Não abriu no iPad, abre no iPhone. Se não achou no iPhone, abra no iNada. E se não tiver, pede uma carona espiritual e olha aí do lado, para a gente poder ler junto. 2,19, vamos ler? Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga socorro. Todo mundo achou. Vamos lá. Vou ler uma vez e vocês prestem atenção, tá bom? Já não há semente no celeiro. Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado seus frutos. Mas hoje, neste dia, vos abençoarei. Puxa vida, acho que vocês não leram o mesmo versículo que eu. Então vou ler de novo para vocês prestarem atenção. Presta atenção no que a Bíblia está dizendo. Vamos ler junto, vai. Já não há semente. Não, gente, no slow motion não, junto. Todo mundo comigo, vamos lá? Já não há semente no celeiro. Além disso, a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado os seus frutos. Mas desde este dia, que dia é esse? Hoje? Diga hoje. Vamos até o final do versículo. Mas desde esse dia vos abençoarei. Esta é uma palavra tremenda. O profeta, o pastor Ageu está dizendo que há um tempo de crise tão inusitado, tão ferrenho, que não existe manifestação de semente na mão daquele povo. E ele nomina as árvores. Elas não estão aqui por acaso, elas são leituras proféticas da revelação. Ele está falando da videira, ele está falando da uva, a alegria, ele está falando da figueira, ele está falando da romeira, está falando da oliveira. Tem sentido profético a revelação que ele está apontando. E aí ele faz uma pausa e ele diz assim: mas hoje, agora, o Senhor está mudando a nossa sorte. E Ele está liberando a bênção dele sobre a nossa vida e a nossa casa. Alguém pode levantar sua mão e dizer glória a Deus? Agora precisamos voltar ao início deste capítulo, primeiro, deste livro, porque ele está recebendo uma mensagem de Deus. Veja aqui capítulo 1, verso 1. O tempo é o tempo do reinado do rei Dário. E ele recebe uma palavra de quem? Lê para você ver. Veio uma palavra do... Quem está falando, quem está dizendo, não é outro, senão o Todo-Poderoso. Olha o verso 3. Ele diz, olha, veio a palavra
do Senhor. E no verso 2, ele apresenta quem está falando: Senhor dos exércitos. Uma alusão ao Deus da guerra, ao Deus que está pronto para a batalha, ao invencível, ao todo-poderoso. Ele está trazendo essa palavra para um servo seu. Ele está trazendo essa palavra para um profeta seu, um pastor seu, um mensageiro. Esse mensageiro é Ageu. Ageu recebe essa visitação do céu e recebe essa palavra do Senhor. E o que é que Deus diz? Verso 4, leia. Acaso é tempo de vocês habitarem em casas apaineladas, enquanto permanece a minha casa em ruínas? Olha o que Deus está dizendo: a casa de vocês, a vida de vocês, as coisas de vocês estão em primeiro lugar. A busca de vocês pelas coisas de vocês tomou a primazia da vida de vocês. O movimento que vocês fazem em prol da vida de vocês, em prol dos seus sonhos, em prol dos seus projetos. É digno ter uma casa boa para se morar, é digno andar em um carro bom, é digno os nossos filhos estudarem numa boa escola, é digno vestirmos uma roupa decente, bonita, é digno estarmos num lugar onde nossa vida esteja confortável. Mas o Senhor se levanta e diz assim para aquele profeta: a busca de vocês está equivocada, o interesse de vocês está desfocado. A minha casa, e naquele tempo a casa do Senhor se resumia ao tabernáculo. O tabernáculo do Senhor estava em ruínas. A casa do Senhor não havia sido completada a obra. Começaram e pararam no caminho. E aí eles passaram a cuidar das coisas deles, da vida deles, das necessidades deles. Então o Senhor levanta o profeta e diz assim: espera lá, eu estou dando a vocês a minha palavra, estou dando a vocês uma direção, e vejo que há uma dualidade no processo da caminhada de vocês. Na realidade, o que Deus está dizendo aqui é uma visão dupla. Deus está falando do templo, da casa, do prédio, mas também está falando de nós, da nossa vida. Porque hoje o templo de Deus não é mais uma parede como essa, não é mais um ambiente como esse. Paulo escrevendo diz que hoje nós somos o quê? Somos o quê, amados? Alguém me ajude a pregar, por favor. Nós somos o quê? Nós somos a moradia do Deus vivo. Nós somos o templo vivo. Nós somos a habitação de Deus. Deus não reside nessas paredes, nós é que usamos isso. Deus reside em nós pelo seu Espírito Santo. A gente vai, Deus entra onde a gente entra, Deus sai de onde a gente sai. Por isso Paulo disse: nossa atenção e nos questiona como seu povo, em que às vezes cuidamos mais de coisas do que do templo que somos nós, da nossa vida interior, do nosso homem interior. Damos mais atenção à nossa imagem, ao nosso físico, ao nosso conhecimento, à nossa estrutura física, do que a nossa vida espiritual. E sonegamos, e não cuidamos bem, e não alimentamos o nosso homem interior. E às vezes na nossa alma existe uma guerra sinistra. Dr. Dwight Moody dizia que a mente de um homem é o campo mais fértil da sua batalha. Às vezes eu me deparo com pessoas que estão na igreja e elas são sofredoras, destruídas, fracas na fé, de índole imoral e incerta,
Por quê? Porque não renovaram a sua mente e o homem interior no conhecimento e na revelação da palavra. E uma busca mais do que necessária hoje é que voltemos à centralidade das Escrituras, à centralidade da palavra. As pessoas hoje não querem a palavra, elas não querem o evangelho da palavra, elas querem o evangelho segundo elas mesmas. É quase um evangelho segundo Laí Ribeiro, é quase um evangelho segundo si mesmo, é aquele evangelho do achismo, é essa dualidade desse tempo. Eu quero felicidade, eu quero me dar bem, eu quero me sentir bem. Se sentir-me bem significa atrair minha família, maravilha, estou bem. Se sentir-me bem significa dar toda a legalidade à minha carne, para que todos os meus desejos, por mais tristes que sejam, me satisfaçam, eu farei. Isso não é o evangelho, nem é o cristianismo. Isso é uma mensagem que desestrutura a verdade. É uma volta ao hedonismo, o homem no centro. Nós precisamos pedir que Deus nos fale, e falando Deus, seja corrigida a nossa rota, seja corrigido o nosso caminhar. Eu não sou mais aquele garoto que entrou na igreja como um menino criado pelos meus pais, que na adolescência começou a conhecer o mundo do lado de fora e começou a pensar que a religião ou aquela ideia era uma ideia bitolada, frívola, sem sentido, que enganava a todos com a imagem de fora, mas o homem interior estava destruído, totalmente deitado no chão. E numa reunião a palavra de Deus rachou meu coração ao meio, e eu fui transformado, primeiro confrontado e depois transformado pelo poder da mensagem do Cristo. E o mentiroso que eu era, o idólatra que eu era, o falso que eu era, o enganador que eu era, o Jacó que estava dentro de mim morreu, e nasceu uma criatura, um novo ser, uma nova pessoa, transformado de glória em glória. Tenho sido nesses anos da minha fé, por esta mensagem, por esta palavra. Queridos, muitas coisas não estão indo bem na nossa vida, não é porque Deus não está nos abençoando, é porque a nossa vida interior está destruída, nosso caráter destruído, nossa índole destruída. Nós estamos mais interessados na nossa reputação do que na fé que transforma o ser. Nós estamos preocupados com os nossos seguidores no Face, no Twitter, no Instagram, do que a imagem de Cristo na nossa vida. Nós estamos mais preocupados com a nossa aparência, onde moramos, o que ganhamos e como as pessoas nos veem, do que como Jesus nos vê. É por isso que o profeta começou a chamar a atenção daquele povo, e ele disse: vocês estão buscando na fonte errada, o vosso interesse está equivocado, precisa haver uma mudança radical. Por quê? Aquele processo equivocado trouxe juízo. É o que ocorre hoje no Brasil. As pessoas gostam do carisma e não do caráter. Você está aí? Ou está pensando em fugir? Vou repetir: as pessoas gostam mais do carisma do que do caráter. Quanto mais carismático, nossa, que maravilha, que voz, como canta, como prega, que fala, e o caráter dele? Jesus gostava mais do caráter do que do carisma. Ele disse para Pedro: Pedro, transformar o teu caráter. Satanás pediu para serenidar a tua vida, mas eu roguei ao Pai, e quando tu te converteres, apacenta as minhas ovelhas. Nós gostamos mais dessa visão emblemática que expõe a gente como ungido, poderoso. Nosso cara está arrebentando. Muitos dos que nós chamamos de superstars evangélicos, gente da fileira de cima, Deus está olhando para eles e está dizendo: sobre vocês está o meu juízo. Eu não vim aqui com um tom condenativo, eu vim com um alerta para a gente abrir os olhos. Paulo disse várias das suas cartas pastorais, ele disse assim: olha para mim, olha para a minha vida,
Veja que eu trago no meu próprio corpo as marcas de Cristo. Sede os meus imitadores, porque eu sou de Cristo. Olha para a minha vida e vê se eu não reflito a glória do unigênito Pai. E ele, pois, escreve todo o seu currículo de perseguidor da igreja, implacável na religião, mas para conhecer o poder da ressurreição. E o Cristo ressurreto, ele desceu e foi ao chão, mas quando foi levantado, se levantou num homem que dizia: eu sou dos apóstolos o menor, mas Deus tem me usado com toda a graça. Queridos, quando Ageu está chamando a atenção da igreja, ele está dizendo: temos que tomar cuidado, porque o juízo que está aí é juízo pela conduta equivocada e por não tratar o pecado a sério, e não confrontarmos nossos filhos quando eles mentem, e alisarmos onde não podemos alisar. Eu tenho dito aos pastores que eu pastorei: é melhor ficar roxo na entrada dizendo a verdade com toda a graça, do que lá atrás, lá fora, depois a gente ser tido como complacente. Dias atrás um moço me procurou e disse: eu gostaria de viver a minha vida. Eu falei: uai, você tem todo o direito, só tem que lembrar de uma coisa: a responsabilidade das suas atitudes recairá sobre você e sobre os seus filhos. Ele ficou apavorado com aquela palavra, ficou bravo, saiu, e dias depois o filho dele começou a dar muita dor de cabeça e luta, e ele foi lá na igreja para mim: o senhor pode retirar aquela palavra dura? Porque o senhor profetizou que ia... Filho, não tem nada a ver com a minha profecia, tem a ver com a sua conduta de vida. Como você não conhece as escrituras, eu preciso... A Bíblia revela um Deus geracional, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. O Deus que é Deus da minha vida quer ser Deus da vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Quando a gente não compreende isso, a gente pode andar na ideia de que cada um vai viver seu caminho, mas esquecemos a responsabilidade que é posta sobre a nossa vida, como sacerdote do meu lar, como pastor da igreja que eu sou pastor. Se a minha conduta não é uma mesma conduta no púlpito, e quando eu não estou no púlpito, eu levo a minha igreja sobre uma condição por causa da minha atitude e da minha postura. Por isso a Bíblia diz para a gente não pôr as mãos sobre a cabeça de ninguém precipitadamente. Transpassa, dá para ela, libera para ela o que está sobre você. E você, quando for alguém orar pela sua vida, você tem que saber quem está orando, porque o que ele tem vai te dar. Se ele não tem nada, vai te dar nada. Se ele tem algo de Deus, vai te dar algo de Deus que ele recebeu. Você está por aí? Por isso é importante a gente ter esse entendimento. E quando a gente está trazendo essa mensagem, por mais dura que ela seja, ela é uma tentativa de trazer a rota da verdade ao destino certo. Até quando Deus fala de maldição na Bíblia, a maldição não tem esse sentido de destruição que a gente entende. A maldição é chamada correção, uma correção com amor para trazer a bênção. Mas ele fala: a bênção é essa e a maldição é essa. Escolhe a bênção, porque você não tem. Agora, quando você escolhe andar no caminho da maldição, a maldição vai te levar a um estado de quebrantamento tal que possa te levar à restituição da bênção, te levar para a graça da vida. E a gente está trazendo essa mensagem poderosa para o Brasil. Mesmo tendo escrito lá fora, ele está dizendo: olha, porque vocês deixaram Deus vivo, porque vocês abandonaram a fé, porque se envolveram na religiosidade, e a religiosidade de você embuteceu o coração de vocês, eu vou ter que corrigi-los. Não vai haver semente, as árvores não produzirão. E ele mostra aqui os juízos que vão caindo sobre aquele povo. Leia para você ver, verso 6. Leia para você ver. O que é que diz aí? Semeia-se muito. Está assim na Bíblia ou não? Recolhe-se pouco. Come, mas não se chega para fartar. Bebe, mas não sacia. Veste-se, mas não se aquece. Recebe, mas se coloca num saco sem fundo. Você já reparou como a gente vive hoje?
vida. Uma geração de adolescentes e jovens sem conexão com nada, só com as redes sociais. São incapazes de sentar na mesa com os pais e terem relações de entrelaçamento de alma. E eles não percebem como Satanás está destruindo, não é elas, é o futuro delas. Elas não percebem que as relações estão esfarelando. Na minha casa, quando sentamos à mesa para comer, se o celular estiver de lado, eu quebro. Ou seja, já está a profecia, vai quebrar. Vai quebrar. Tem 2 filhos nessa fase, um garoto de 18 na universidade e um garoto de 14. Por quê? É a única hora que a gente pode sentar e falar, e se relacionar, e se entender papéis fundamentais de autoridade, de pai, de liderança, de criar respeitabilidade entre pai e mãe, entre filhos, entre irmãos, de se gerar almas com graça e conexões para o futuro. É por isso que hoje muitas famílias, os filhos casam, constituem suas famílias, e as famílias não são mais amigas, não são mais irmãos, são só parentes de sangue. Falta de entrelaçamento, falta de cumplicidade familiar. E o profeta está dizendo: vocês sentam na mesa, mas não sacia, come, mas não alimenta. O inverno desse tempo que a gente vive, a gente corre para cá, corre para lá, mas não se aquece. O cara está no 5º casamento e não consegue aquecimento de vida e família. Por quê? Porque isso não está no sexo, isso está no relacionamento, está na unidade, está no compartilhamento de vida. É por isso que a família está destruída, porque as pessoas estão buscando o que elas não conseguem receber, porque ele está dizendo, esse distanciamento da verdade, da palavra e da vida, está destruindo a casa, está destruindo a história, está destruindo os relacionamentos. Aí ele vem, olha, verso 9: esperastes muito, mas o que aconteceu? Tornou-se pouco, porque a expectativa foi roubada. Pouco quando trazem, diz que o Senhor assopra, ele faz assim, ó, dissipa a nossa esperança. E aí ele vai dizendo assim, olha, verso 10: por isso o céu sobre vós retém o seu orvalho, e a terra os seus. Nunca houve uma crise no estado de São Paulo como houve no ano passado de chuva. Não chovia, e agora vem chover. Choveu dezembro, choveu janeiro, não choveu na medida certa, porque a Bíblia diz que quando Deus está abençoando o lugar, chove na onde? Na medida certa. Lá na nossa cidade choveu de alagar, de destruir. Encheram-se os reservatórios, mas o que ficou de destruição para trás? As pessoas não conseguem mais fazer a leitura de que Deus está cobrando, de que Deus está trazendo juízo, de que Deus está tratando, como Deus está tratando com essa nação. Essa nação não respeitou o tempo da visitação, e a gente colocou o nosso coração nos lugares errados. Foi Deus quem abriu a bênção sobre o Brasil, foi Deus quem trouxe esse vento de avivamento, foi Deus quem soprou sobre essa nação, e nós atribuímos isso a partido político, a mudanças políticas, e de repente nós somos assolapados na injustiça, na miséria. Nunca houve um tempo de aborto como houve nessa nação, nunca houve um tempo de divórcio como houve nessa nação, nunca houve um tempo em que as igrejas foram deixadas de lado, abandonado foi o altar. Dia do Senhor o povo está em lugar fazendo festa de criança. Dia do Senhor o pessoal está na praia se divertindo e vivendo a vida como nos dias de Noé. Então Deus trouxe juízo e correção para quê? Para nos trazer de volta ao altar, para nos trazer de volta à sua presença, para nos levar de novo a um lugar da comunhão estreita com o Senhor, porque Deus deseja nos abençoar, e essa bênção não pode nos tirar do altar. Como é que Deus começa o processo da correção? Está aqui, leia. É fácil, leia aí. Verso 5 e verso 7. Grifa na tua Bíblia e vamos ler. Por 2 vezes o profeta diz assim, olha, assim diz o Senhor. Verso 5. Verso 7. Assim diz o Senhor. O que é que ele diz? Considera o vosso passado. De novo, verso 7. Considerai o vosso. Olha o que ele está dizendo para mim e para você. Lembra bem de onde eu te tirei.
Lembra bem o que eu fiz na sua vida. Seja sincero. Dá uma olhada para trás no retrovisor da tua vida. Lembra onde você estava e veja como Deus conduziu e te trouxe até aqui. O que é que você passou para chegar onde você está? Que lutas você enfrentou? Que batalhas tremendas você teve? E teve situações na sua vida que eram situações de morte, mas Deus entrou com livramento, Deus entrou com graça, Deus virou o jogo, Deus te abençoou. Tinha gente que tinha como dito e decretado a tua derrota, mas Deus te abençoou e você saiu com a vitória. Deus está dizendo: considera o que Deus fez na tua vida, considera as oportunidades que Deus te deu, considera a boa mão do Senhor sobre a sua vida. Queridos, você construiu essa família aí, não foi você, foi Deus na tua vida. Você teve esses filhos, não foi você, foi Deus na tua vida. Você mora aqui nesse bairro, foi Deus quem te deu isso. Você construiu essa empresa, foi Deus quem fez isso. Deus te trouxe a essa igreja, foi o Senhor quem te trouxe aqui. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Alguém pode levantar suas mãos e dizer glória a Deus? Foi Deus que me trouxe até aqui, queridos. Oh, quanta luta eu passei, quantas dificuldades se fizeram no cenário do meu ministério. Nós temos 2 filhos, mas minha esposa perdeu uma gravidez, entrando no 7º mês, descolamento de placenta sem sangramento, e essa criança morreu. E junto com ela, quase a minha mulher morreu. E depois de vencer essa batalha, 1 ano depois, minha mulher entrou em depressão profunda. Foram 3 anos de depressão profunda, de não levantar da cama e a gente não ter como fazer, com tratamento médico, com oração. E num ato da misericórdia de Deus, Deus ressuscitou minha mulher. Da dor dela nasceu o ministério dela, a Clínica da Alma, que socorre famílias, que socorre mulheres, que socorre pastores e pastoras que passam por depressões profundas. Querido, quem fez isso? Não foi meu ministério, não foi o que eu prego, foi o Deus que eu sirvo. Ageu diz assim para mim e para você: considera o que Deus fez na tua vida, de onde Deus te tirou, como Ele trilhou o teu caminho, aonde Ele te pôs, aonde Ele está te levando. Querido, Satanás pediu tua cabeça, Satanás queria a tua derrota, Satanás queria teu casamento, mas o Senhor te deu a vitória completa. Será que alguém pode aplaudir o nome do Senhor aqui hoje? Primeiro culto na família da fé, eu estava pregando, passou numa treliça um bicho, não sei se era rato, gato, gambá ou dragão, de tão grande que era. Eu falei: meu Deus, que trem é esse? Que demônio é esse passando aí? Choveu mais dentro do que fora. Noé e a arca foram embora, e eu fiquei com aquele povo no meio da água. A primeira oferta deu R$104. 104 pessoas, R$104. Eu dei 100. Até hoje eu descobri quem deu 4. Eu preguei com uma alegria tão grande. Quando terminou o culto, uma senhora veio e eu disse naquele primeiro culto, 900 lugares, 104 pessoas. Uma senhora que era ovelha do antigo pastor veio e me disse: rapaz, moço, você é de Deus ou você bebe? Eu falei: como? O senhor é de Deus ou o senhor bebe? Porque o senhor disse que isso aqui vai encher. Eu estou aqui há 3 anos já, está esvaziando, mas o senhor disse que vai encher. Ou o senhor é de Deus, ou o senhor é da manguaça. Virou as costas e foi embora. A primeira mensagem que eu preguei lá, a mulher falou que eu era manguaceiro. Só que foi numa terça. No domingo encheu pela primeira vez. No domingo não, na sexta-feira encheu pela primeira vez. Pergunta por quê? Vou responder. Em frente tem um quartel do exército, da polícia militar. Eles têm 900, mais ou menos 900 soldados. Eu atravessei a rua e fui lá e perguntei ao comandante: como é que o senhor faz para reunir seus soldados? Ele disse: eu reúno alguns de vez em quando, não tem um auditório que cabe todo mundo. Eu disse: olha, o auditório da Catedral da Família da Fé está disponível para o senhor. Ele falou assim: cata aqui, meu filho.
Só uma oração. Ele falou, sexta-feira. Tá bom. Sexta-feira completa. Estava lotado de soldado. Falei para a turma, tira a foto que eu vou esfregar. Já sabe aonde. Aí ele falou de 9 da manhã a 15 para meio-dia. 15 para meio-dia disse assim, está aqui o pastor, ele vai fazer agora e vai dar agora a bênção. Ele vai fazer a prece conosco. Está aqui, ele vai entregar aqui a nossa missa. Aí eu subi. Foi a primeira missa evangélica que eu fiz na minha vida. Quando eu fui falar, todo mundo tirou seu cap, abaixou a cabeça. Eu falei, ah, Jesus, é do jeito que eu gosto. Aí eu comecei a orar e falar. Porque veja, o cara abaixou a cabeça e achou que eu estava orando, estava pregando. Preguei 15 minutos e todo mundo lá assim. Não podia fazer nada, porque o cara mandou abaixa a cabeça que ele vai ministrar a bênção, a prece. Está aí o pastor, ele vai fazer a missa para nós, a missa grande de 15 minutos. Eu tenho várias famílias daquele quartel que são membros da igreja. Tem lá major, tem lá soldados, todos membros da igreja. E naquela sexta-feira a profecia cumpriu. Estava lotada a igreja. Quem fez isso? O Senhor. Quem nos ajudou a abrir as igrejas sem dinheiro, sem condição? O Senhor. Então o Senhor está dizendo para mim e para você, considera o seu passado. Queria te informar, você não estaria vivo aqui hoje se Deus não tivesse estendido a graça dele sobre a sua vida. Segunda coisa que ele fala, está aqui também no verso 8. Ele diz assim, considera o teu passado, lembra o que Deus fez, mas sobe o monte. Está assim na tua Bíblia ou não? O que é que ele está dizendo? Você precisa subir o nível da sua fé. O nível da sua espiritualidade não pode ser espiritualidade rasa, água na canela, cultinho de domingo, depois do futebol. Essa água espiritual rasa, água mansa. Ele está dizendo, sobe para a minha presença, me busca de todo o teu coração, tenha compromisso comigo na palavra e na oração, tenha paixão pelas minhas coisas. Busque as coisas do alto, porque as coisas daqui da terra eu vou acrescentar na tua vida dia a dia, porque quem me busca em primeiro lugar na sua vida, diz as Escrituras, que as demais coisas serão acrescentadas. Ele está dizendo que não existe nenhum tipo de crescimento espiritual se a gente não acredita que Deus quer que estejamos mais colados nele, mais pertinho, numa intimidade tal que ele não precisa gritar, porque às vezes Deus tem que gritar para te achar. Ele não vai precisar mais gritar, ele vai falar e você vai ouvir e vai responder. Fala, que o teu servo, que a tua serva ouve. Imagina se eu tivesse naquela mesa, Deus falado ao meu espírito, eu não tivesse codificado, entendido, recebido aquela palavra, a igreja não teria sido abençoada. Mas porque meu ouvido estava afinado, o Senhor falou, eu entendi, eu só obedeci. Então Deus liberou uma bênção tal, uma bênção sobrenatural. Deus quer falar e quer que você ouça. Deus quer falar e quer que seu entendimento capte. Deus quer dirigir seus passos. Deus quer dizer para você, não entra nessa porta, se afasta dessa pessoa, chega mais perto, esteja mais perto de mim. A palavra do Senhor, ela quer ser o alimento prioritário da sua vida, mas para isso você precisa subir ao monte, estar mais perto de Deus, estar perto da nuvem da glória, estar mais perto do altar. Sabe, gente, eu espero que nessa igreja não seja a igreja do crente 6 horas. Lá na igreja que eu pastorei, aqui não tem, mas lá tem. 6 horas por mim. O cara chega 6 horas por mim. Você estende a mão, o cara enfia a cabeça aqui embaixo. Não, essa igreja vai ser uma igreja de um povo que ora. Ora pelas pessoas que chegam, ora pelos amigos do trabalho,
sabe gerar uma conectividade onde está, e onde está é luz que brilha, é farol que ilumina. Não é agente secreto espiritual. Igual o garoto falou para mim, pastor, que é louva a Deus que eu fiquei um ano todo no quartel e ninguém descobriu que eu era evangélico. Ele era agente secreto. Ou você é do tipo que quando você está aqui na igreja você é uma coisa, quando está no trabalho você é outra coisa? Não, você é uma pessoa que a luz de Deus está na tua vida, e a tua luz ilumina o caminho das pessoas, inclusive da sua família. Terceiro, ele diz também que não é só para subir o monte, está no verso 8, mas é para a gente fazer o quê? Trazer a nossa madeira. Ele está falando de sacrifício, ele está falando de comprometimento, ele está falando daquilo que Jesus disse: quem quer vir após mim? Vamos, gente, quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. E o que? Tome a sua cruz quando? Dia a dia, dia após dia. Eu não sou pastor quando eu estou no púlpito, eu sou pastor onde eu estou. Um dia eu estava no caixa passando a compra de casa. Eu levo as crianças na escola todo dia. Aí estava fazendo varejão. E eu, como é muito cedo, minha mulher, ela gosta um pouco mais do travesseiro, do edredom. Aleluia. Ela gosta daquele negócio. Aleluia. Eu 6 horas a dia. Eu levei a velha na universidade, cheguei no varejão. Deus está falando com as mulheres aqui, eu sei. Fique tranquilo mesmo. Tem muito irmão glorificando a Deus, falando assim: Deus está te revelando, filho. É o profundo e o escondido. A minha mulher, 7 da manhã, se Jesus voltar, tem que levar a cama. Não é só a minha, não, tem várias aqui. Quando você vê naquele momento, abrir e fechar de olhos, várias bicamas estarão subindo para se encontrar com o Senhor nas nuvens. Quem são? As esposas dos santos, que serão transformadas ao despertar para a glória do Senhor. Não é crítica negativa, amém? Só brincadeira. Nós irmãos falam assim: nossa, pastor é muito mala, já vem falando da nossa vida, não? Então eu estava fazendo a compra, olhei para a moça, pensa numa cara derrubada. Falei: meu Deus, essa menina caiu do quinto andar de cara no hidrante, plena segunda-feira. Falei: você está bem, garota? Como estaria bem? Mas o que aconteceu? O senhor não vê? Não. Falei: você está trabalhando aqui esse horário? Não. Começou a falar e de repente começou a chorar. Ela precisava só de um ouvido. Eu emprestei meu ouvido para ela enquanto passava o maracujá, a banana, o abacaxi, almeirão, aquelas coisas para ajudar a dieta, sabe? Aí estou passando. Falei: Deus, o que eu falo para essa moça? O que o Senhor me pôs aqui? O Espírito Santo falou comigo: ela é afastada da minha presença. Perguntei para ela: filha, você foi no culto ontem? Eu não vou na igreja mais de novo. Falei: está seu problema. Você deixou o altar, você deixou a comunhão dos santos. Você foi criado no evangelho. Meu pai era músico da Assembleia de Deus, minha mãe cantava, eu dirigia louvor. Eu falei: começa a atrasar a compra aí, Jeová. Pepina aí que eu vou pregar agora. Comecei. Você precisa voltar. Não, mas eu fui muito machucado. Eu fui: filha, você precisa voltar. Voltar aos pés do Senhor. Voltar à sua comunhão. Eu vou orar aqui por você para seguir no caixa. Por que não? Deus me pôs aqui nesse horário para falar com você. Eu nunca venho nesse caixa, mas hoje vim. Desligaram até os outros de lá. Eu gosto daquele lá da ponta. Ó. Lá tem uma menina que é rápida. Ela nem está aí hoje. Eu chamei ela de Lerna, né? Depois eu corrigi: não é que você também é muito rápida, mas foi o Senhor que promoveu. Comecei a orar. No caixa, no varejão, de bermuda, tênis. De repente, eu estou orando, olhei para a senhora que vinha atrás, parada e já assim com a mão. Quando eu terminei, ela fez o sinal da cruz. Eu falei para a senhora: quer uma oração também? Ela falou assim: quero. O senhor é o quê? Eu sou pastor. Ela olhou meu tênis, minha bermuda. Pode orar.
Orei por ela. A menina falou assim para o menino que põe as compras na sacola: ora para ele também que ele é carregado, hein? Virou um gabinete pastoral. Eu tenho várias experiências assim na minha vida, dia a dia. Eu ganho gente para Jesus assim, ó. Toda vez que tem alguma encrenca no meu caminho, eu falo: Deus, quem que é? Não precisa quebrar o carro, Pai. Não precisa quebrar, não precisa atrapalhar a minha vida, não. Só o Senhor mostrar a pessoa, eu prego, fica na paz. Porque tem gente que Deus tem que quebrar o carro dele, quebrar a roda dele, quebrar o dedo dele para ele parar. Quem não para, o miserável não para, não presta atenção. Não é o caso de vocês, só lá em Campinas. Está dizendo, você precisa estar mais perto do altar, do sacrifício, mais apaixonado pela palavra. Deixa eu fazer uma pergunta: você fica aqui um dia sem tomar banho? Você fica um dia sem comer? Como é que você fica um dia sem ler a palavra? Como é que você passa um dia sem ler as escrituras? Sem ter uma vida devocional, sem fazer uma oração? Nós somos o povo mais omisso da terra em relação ao cristianismo no Brasil. Porque a gente traz a Bíblia hoje, nessa modernidade, a gente nem tem mais Bíblia. O cara mandou as Bíblias dele tudo embora. Ele falou: não, minha Bíblia está no iPad, está no meu telefone. Mas não abre o telefone para ver WhatsApp, SMS, Orkut. Nem existe, mas o cara abre. Mas ele não abre a Bíblia para ler. Ele não risca a Bíblia dele para aprender. Existem países do mundo que a pessoa precisa decorar o Salmo 119, recitá-lo de cor, para alguém passar na porta da casa dele e deixar escondida uma Bíblia toda rasgada, para ele poder ler ela em 3 dias, o que ela poder ler. Porque lá, se a pessoa for pega com a Bíblia, morre. E a fila tem 3 anos de espera. E a gente aqui tem Bíblia de tudo quanto é jeito, a palavra, a gente não se importa mais com a lei de Deus. Então o que rege a nossa vida é o que a gente lê na Veja, é o que a gente vê nessas tarjas de informação que estão dentro dos elevadores, é o que a gente vê no jornal de vez em quando. Então a nossa vida não responde na fé, não responde na manifestação espiritual. Então vivemos uma vida frustrada, raquítica espiritual. Mas Deus está gerando aqui um povo da palavra, um povo que vai reinar em Cristo, um povo que vai viver os milagres do Senhor, um povo que quando pôr a mão, Deus vai ser glorificado e vai responder com sinais e maravilhas. E ele encerra dizendo, leia, verso 8, olha o que ele diz: sobe o monte, traz madeira, e o que é que diz aí? O quê? Edifica a sua casa. Primeira igreja da nossa vida qual é, irmãos? Qual é? Nossa casa. Ele está dizendo: na tua casa um altar para a minha presença. Toda casa aqui, olha, tem uma sala, tem uma cozinha para as refeições, um quarto para a gente tomar banho. Mas é bem provável que na nossa casa não haja nenhum lugar para nosso Deus estar e para a gente encontrar Ele. De vez em quando eu passo nos bairros aqui do Rio de Janeiro, bairros bem antigos, que na porta de entrada da casa tem um altar feito para um santo católico. Vocês já viram? Quem já viu isso aqui? Há bairros aqui do Rio de Janeiro, na região de Jacarepaguá, que lá em cima, no alpendre mais alto da casa, tem um azulejo português com uma imagem católica. Alguém já viu isso aqui? Eu estou falando grego para vocês. Nós reunimos a nossa família no espaço gourmet da nossa casa para fazer um churrasco. Reunimos nossos parentes para eles celebrar o aniversário de um filho. Mas não reunimos a nossa família para proclamar um jejum e uma oração. É perigoso colocar o alimento na mesa e todo mundo comer sem dar graças. E o Senhor está dizendo assim: volta para a tua casa e edifica a tua casa na minha presença. Edifica o teu lar
e no teu lar haja um altar para a minha presença. Não estou falando isso como qualquer tipo de imagem de superioridade. Lá na minha casa eu tenho um sofá, lá no canto, perto da sala de TV. Aquele é o meu lugar de orar. Eu gosto que ninguém vá lá naquele canto comer. Na minha casa, lá não. E os meus filhos comumente me veem lá de joelho orando. Porque na casa do meu pai, que ainda está vivo, meu pai está com 79 anos. Você chegar hoje à noite, depois do culto, 9 da noite, você vai ver meu pai de joelhos lá naquela cadeira dele orando. Orando por 3 filhos, 3 pastores. E você vai, minha mãe já não é mais viva, mas você vai escutar ele dizendo assim: Senhor, usa os meus filhos para a tua glória. Quando as mulheres começam a orar pelos seus maridos, eles se tornam homens de Deus de pé na presença dos desafios da vida. Quando homens começam a orar por Deus, suas famílias se tornam famílias que suportam qualquer tempestade que a vida trouxer. Olha o que Deus está dizendo: edifica a tua casa. Gente, a gente tem que voltar para casa e desligar a televisão do nosso quarto. Lá na igreja que eu sou pastor, eu posso falar, como disser que eu estou em casa, eu falo com os casais: se você ligar a televisão no seu quarto de dormir com a tua mulher, vai queimar. Se ela for de tubo, vai apagar assim, ó. E se for de LCD, plasma, essas coisas modernas, irmão, nunca mais vai dar conserto. Porque o seu quarto não é lugar de você ficar assistindo televisão, é lugar de você estar com a tua mulher na comunhão, é lugar de você ter relacionamento saudável. Tem gente que dorme com a TV ligada, vai dormir com Satanás. É por isso que o casamento hoje não vale nada. É por isso que as pessoas, quando vão conversar, não tem nada para conversar. Está dizendo: volta para casa e edifica a tua casa. Volta para casa e começa um culto doméstico na tua família. Chama aquela tua parentada, chama aquela cambada que só vai beber cerveja lá. Bota de tudo lá para vocês vão ouvir a palavra, seus miseráveis. Vocês só batem aqui para beber cerveja, vocês vão ouvir o evangelho. Uma moça veio falar comigo: pastor, não vai dar para fazer meu casamento na igreja. Meu pai disse que não vem no meu casamento. Seu pai não vem por quê? Porque eu não quero servir cerveja no meu casamento. Não quero pôr chope. Meu pai está atrapalhado, diz que não vem. Falei para ele assim: fala para o teu pai. Passa aí num bar e pergunta quanto é que custa uma garrafa de cerveja. Ela falou: eu sei quanto que é. Quanto é? R$7,90. Fala para o teu pai: se eu valo para você só R$7,90, não precisa do meu casamento. Ela falou, o cara veio. Aí a hora que eu estava fazendo o casamento, eu não sabia que eu sabia. Eu falei: gente, quero louvar Deus para esse homem. Esse homem sabe quanto vale a filha dele. Porque tem pai que não sabe o que a filha vale. Tem pai que é capaz de dar cerveja para todos os parentes. Mas esse aqui não, esse aqui é homem de Deus. O cara queria cavar um buraco e sair na China, esse miserável. Nós precisamos voltar para casa e começar da nossa casa a igreja. Começar da nossa casa, as nossas experiências. Eu profetizo lá na igreja que eu pastorei, vou profetizar aqui: os maiores milagres desse ministério não vão ser aqui na igreja não, vão ser lá na tua casa, vão ser lá na tua família, vão ser lá com os teus filhos, vai ser lá no ambiente do teu lar. Deus vai manifestar a glória. Alguém tem fé para levantar a sua mão e receber essa palavra? Quando ele entregou essa palavra para esse povo, a Bíblia diz aqui no verso 12 que o Espírito de Deus comoveu aquele povo, e eles ouviram a voz do Senhor, e todo mundo pôs a mão na massa, pôs a mão na obra, e esse povo se levantou para edificar a casa de Deus. Quando esse povo se levantou, olha o que diz o verso 13, final do verso 13, olha o que Deus falou para eles: eu sou convosco. Grifa isso aí na sua Bíblia e escreve aí 2016. Põe data aí, 2016, e diga para quem está do teu lado: Deus é com você, fica tranquilo. A porta que Deus abre ninguém fecha. Deus é na tua vida, Deus é no teu propósito, Deus é no teu casamento, Deus é na tua empresa. Tem ninguém vendendo na área que você trabalha, você vai vender e vai superar a meta, Deus vai ser glorificado. É promessa, Deus está dizendo: eu serei com vocês. E o que aconteceu? Aquele povo se pôs a trabalhar. Leia o verso 15 e eu vou encerrar.
Diz a Bíblia que em 24 dias, está aí, não está? 24 dias a obra foi completa. Não estou dizendo como data, mas num tempo como de 24 dias, num período curto como de 24 dias, Deus vai fechar ciclos da tua vida. Deus vai manifestar a graça dele na tua casa. Deus vai aplanar os caminhos tortuosos da tua vida, e uma obra na tua vida vai ser feita para que o nome do Senhor seja glorificado. Alguém tem fé para receber essa palavra e dizer glória a Deus? Agora, esse movimento desse povo gerou um ato solene, e aquele povo, por causa desse movimento e dessa palavra, edificou a casa e acabou a obra. E quando acabou a obra, verso 9 do capítulo 2, num culto, Deus disse estas palavras para aquele lugar e para aquele povo. E quando eu estava aqui no hotel hoje orando, preparando para descer, o Espírito Santo colocou essa palavra no meu coração. Lê comigo e grifa aí, é profético. Vamos ler. 2:9. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não sei o que é que foi a tua vida até hoje, eu não sei o que é que você está enfrentando, mas a glória dessa segunda etapa, a glória desse segundo tempo, a glória dessa caminhada que você vai fazer será maior que a primeira. Oh meu Deus, será que alguém pode aplaudir o nome do Senhor? Você vai ver a presença de Deus abençoando seus passos, abençoando suas decisões, confirmando as obras das suas mãos e manifestando a paz dele no teu lar, na tua casa, no ministério, porque é uma glória que está sobre a sua vida. Vamos ficar em pé para a gente encerrar.